Princípios do Serviço Público e as inovações da Lei N. 14.015 de 2020. Os princípios que regem o serviço público têm como objetivo assegurar a qualidade, a segurança e a universalidade na prestação dos serviços essenciais à população. Esses princípios guiam o poder público e os prestadores de serviços para que as necessidades coletivas sejam atendidas de forma eficiente e acessível. O arcabouço jurídico que define tais princípios é baseado tanto nas normas de direito administrativo como nas especificidades dos serviços públicos. Eles são aplicados diretamente nas atividades essenciais, como saúde, saneamento, transporte e segurança, impactando a vida cotidiana de milhões de pessoas. O princípio da adequação é um dos mais fundamentais, pois exige que o serviço seja prestado com condições específicas, incluindo regularidade, continuidade, eficiência e segurança. Isso significa que o serviço público deve ser oferecido dentro de padrões de qualidade mínimos estabelecidos por lei ou contrato, garantindo que cada usuário tenha acesso a um serviço que atenda às suas expectativas em termos de funcionalidade e segurança. Além disso, a adequação implica um compromisso com a modicidade das tarifas, um subprincípio que assegura que o valor cobrado seja acessível, incentivando o maior número de pessoas a utilizar o serviço. Outro princípio essencial é o da obrigatoriedade, que estabelece o dever do Estado em garantir que o serviço seja efetivamente prestado. Esse dever não é uma simples faculdade, mas uma obrigação de atender à coletividade, seja diretamente ou por meio de concessões e permissões a entes privados. Assim, a obrigatoriedade de prestação reforça a responsabilidade estatal de não se omitir e assegurar que nenhum serviço essencial à população seja negligenciado, reforçando a função social do serviço público. O princípio da atualização ou adaptabilidade exige que os serviços acompanhem o desenvolvimento tecnológico e ofereçam melhorias contínuas. Esse princípio impede o retrocesso tecnológico, estabelecendo que o prestador deve adotar equipamentos, técnicas e métodos que estejam em sintonia com as evoluções contemporâneas. Exemplo disso pode ser visto no transporte público, onde a atualização tecnológica contribui para melhorar a eficiência e o conforto dos usuários, evitando práticas ultrapassadas que desvalorizariam o serviço. A universalidade ou generalidade estabelece que o serviço público deve alcançar o maior número possível de pessoas. Esse princípio visa a inclusão de todos os cidadãos, inclusive os que se encontram em áreas mais remotas ou em condições econômicas desfavoráveis. Ele reforça a obrigação do Estado de fazer com que o serviço público seja acessível a todos, garantindo o direito fundamental de igualdade e cidadania, em sintonia com a ideia de que serviços como água, saúde e educação devem beneficiar toda a sociedade. A cortesia e a transparência são princípios que refletem a qualidade do atendimento e a clareza nas informações. A cortesia pressupõe que o serviço seja prestado com respeito e atenção ao usuário, um fator essencial para a satisfação e para a credibilidade do serviço público. Já a transparência confere ao usuário o direito de obter informações claras e precisas sobre os serviços prestados, possibilitando que ele defenda seus interesses e exerça o controle social sobre o serviço. A transparência é particularmente importante em situações em que o usuário necessita questionar o serviço, como no caso de reajustes tarifários ou interrupções programadas. O princípio da continuidade assegura que os serviços públicos não sejam interrompidos sem motivo justo e notificação prévia. Ele representa a garantia de que o fornecimento de serviços essenciais, como energia e água, seja ininterrupto, salvo em casos específicos, como falta de pagamento pelo usuário ou motivos técnicos. A Lei N. 14.015 de 2020 trouxe uma inovação nesse sentido ao determinar que cortes no fornecimento de serviços por inadimplência não podem ocorrer em sextas-feiras, sábados, domingos, feriados ou dias que antecedam feriados. Essa medida foi pensada para proteger o usuário, evitando que ele fique sem acesso a serviços essenciais em dias de difícil resolução. A jurisprudência brasileira, ao longo dos anos, também definiu várias diretrizes relacionadas à continuidade dos serviços, estabelecendo que o corte não deve ocorrer por inadimplência de antigo morador ou por débitos antigos contestados em juízo. Essas decisões reiteram a importância de considerar as circunstâncias específicas do usuário e de proteger o acesso aos serviços de forma a não prejudicar o bem-estar coletivo e individual, enfatizando a necessidade de um sistema justo e humano. O princípio da igualdade assegura que todos os usuários tenham acesso aos serviços públicos sem discriminação, sendo tratado de forma isonômica. No entanto,
A igualdade também pode significar oferecer condições diferenciadas a grupos específicos, como portadores de deficiência, idosos e pessoas de baixa renda. Essas medidas garantem que a prestação de serviço seja justa e que os mais vulneráveis tenham acesso facilitado ou custo reduzido, promovendo um ambiente de equidade social. Motivação e controle são princípios que garantem o embasamento nas decisões sobre o serviço público e a fiscalização adequada. A motivação requer que as ações e decisões do prestador estejam devidamente justificadas, permitindo aos usuários compreenderem os motivos de reajustes ou alterações no serviço. O controle permite à administração pública e aos usuários verificarem a qualidade e adequação do serviço, promovendo a responsabilidade do prestador e a transparência. Esses princípios evitam abusos de poder e estimulam a melhoria contínua. O princípio da regularidade estabelece que o serviço seja prestado com pontualidade e dentro de horários compatíveis com a necessidade pública, sem atrasos ou lacunas que prejudiquem a coletividade. Um serviço irregular causa impacto negativo na vida dos usuários e compromete a confiança pública na prestação. A regularidade, associada à eficiência e à segurança, completa o conjunto de requisitos necessários para a prestação ideal do serviço público. A eficiência na prestação dos serviços públicos busca a melhor relação entre qualidade e custo, promovendo o uso adequado de recursos e oferecendo aos usuários o máximo de benefícios. Este princípio exige um compromisso constante com a otimização de processos, pois a má gestão de recursos não só onera o prestador como também pode levar ao aumento de tarifas e perda de qualidade. Finalmente, o princípio da segurança assegura que os serviços não coloquem em risco a integridade física dos usuários nem a segurança da coletividade. No setor de transportes, por exemplo, é essencial que o prestador garanta condições seguras para os passageiros, e qualquer falha de segurança pode resultar em graves prejuízos tanto para a população quanto para o próprio prestador. Assim, esses princípios constituem uma base sólida para o funcionamento e regulamentação dos serviços públicos, determinando as condições e os critérios que orientam sua prestação. As inovações trazidas pela Lei N. 14.015 de 2020, além de outras regulamentações e jurisprudência, representam avanços importantes para assegurar que o serviço público atenda de maneira efetiva, humana e justa às necessidades da população. O conjunto de princípios discutido aqui reflete um compromisso do Estado e dos prestadores com a dignidade, a justiça social e a eficiência no atendimento ao cidadão, pilares que fundamentam a ideia do serviço público como um direito essencial e uma garantia de cidadania. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!